nessa época mais ou menos, o número de crianças superdotadas, o número de crianças portadoras de agressividade, de hiperatividade, particularmente nos últimos 5 anos, é assustador. E pergunta-se como essas crianças denominadas cristais ou índigo, por causa da radiação do perispírito, ou aura, na opinião dos estudiosos americanos e europeus, e nós não devemos rotular a criança de nada. A criança é criança, mas observar que elas vieram para enfrentar a psicopedagogia ancestral. São crianças que não temem, são crianças que necessitam de diálogo. É necessário haver uma mudança psicológica, uma mudança metodológica da pedagogia, como está ocorrendo nos países chamados supercivilizados, para podermos atendê-las, porque nossos filhos já não são nossos filhos, são filhos das pessoas remuneradas, das empregadas eletrônicas, da televisão ou do computador. Demos um desses aparelhos e vamos ganhar dinheiro para dar outros aparelhos. Veja agora mais informações, já voltaremos do ponto que o vídeo foi interrompido. Eu vou te dar uma sugestão que eu vi na TV. A mulher disse que ela já tinha se formado, o marido dela estava trabalhando. Ela disse o seguinte, que ela tinha decidido, para ela ficar bem com a consciência dela, só levar a profissão dela adiante após os filhos terem 12 anos de idade. Então que ela ia criar os filhos primeiro, depois, quando chegasse os filhos 12, 13 anos de idade, e ela já tiver passado a educação para os filhos, base, moral, etc., ela ia ir para o mercado de trabalho, ia fazer curso para relembrar os conhecimentos que ela adquiriu, e aí sim ela ia cuidar da carreira dela. E até lá ela ia viver um pouco apertada, ela e o marido, mas que tudo bem, o importante, a prioridade era os filhos. Essa é uma boa ideia. Agora, tem casos em que a pessoa não tem como sobreviver se os dois não trabalharem. O porteiro aqui do prédio, R$800 por mês. Ele arrumou mais um emprego. Dorme 4 horas por noite. Dorme mais um ônibus do que em casa. Ganha 1.600. Resolveram comprar um carro, a mulher foi trabalhar fora. Tem casa própria no subúrbio, construída por eles mesmos e os amigos com churrasco uma vez por mês. Então mora naquelas casinhas bem ruinzinhas, só com os 1.600 já daria para sobreviver, mas que eles querem um carrinho. Quem somos nós para julgar que eles estão errados? Mas acontece que os 3 filhos deles agora estão sendo cuidados da menina mais velha, que a gente não sabe se vai ser bem cuidado. E isso quem sofre não é só eles, a própria sociedade, porque se um desses filhos virarem bandido, a sociedade que não tem nada, que diz que não tem nada a ver com isso, vai sofrer. Qual a solução? Que o homem tivesse um salário suficiente para manter a casa. Que o IBGE diz que é R$2.400, que deveria ser o salário mínimo. E que os preços parassem de subir, não subissem mais. Porque esses preços subirem não adianta nada. Então, o Brasil do jeito que está, a gente só vai arrumar encrenca no futuro para nós. Porque não os amamos. Damos-lhe coisas para não nos darmos a nós mesmos. Eu me recordo de uma anedota muito curiosa. Alguém disse, mas mamãe é terrível. Ela nunca deita cedo. Coitada, não sei como é que ela aguenta. E perguntaram, mas por que ela não deita cedo? Porque ela nunca se deita antes de nós chegarmos. É anedótico. Mas é a verdade, a verdadeira mãe, o verdadeiro pai, não são apenas procriadores nem mantenedores. São responsáveis pelas vidas que lhes são confiadas momentaneamente, em processos de adaptação, de reparação, de construção do futuro. Por isso Gibran dizia, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da vida. Nós não os criaremos para nós, para evitar a síndrome do ninho vazio de Jung. Quando o filho vai casar, perdemos o sentido da vida. Quando morre o filho, perdemos a vida, porque a nossa vida estava voltada para ele, egoisticamente. Não. Amá-los, prepará-los para a luta, estimulá-los a viver. Então a vida moderna nos retira de casa. E vamos ter 2, 3 empregos quando não temos um bico, 2 e não fazemos crochê.
para poder pagar a quem se responsabiliza, e como se o amor pudesse ser remunerado. Essas crianças não aceitam esse amor de empréstimo. E é claro, sentem-se abandonadas e tornam-se irascíveis, levadas ao médico, ele receita Ritalina, a droga da obediência. Claro que a criança acalma, os neurônios cerebrais ficam carregados dessa substância, mas quando chegam à adolescência, o cérebro está tão acostumado a essa substância química que ele passa a usar o crack, a cocaína, de acordo com a posição socioeconômica, tornando-se, portanto, vidas ceifadas por negligência. Então essas crianças vieram criar uma nova pedagogia, exigir de nós atenção, convivência, diálogo. Não lhes digo por teoria, porque entreguei a minha vida desde 1952 à educação infanto-juvenil. E a educação das crianças excluídas. Eu detesto essa palavra, porque ela é uma espécie de fuga para substituir docemente os abandonados, os miseráveis, aqueles que não têm direito à vida. Então nós arranjamos uma palavra sutil, excluído. Porque eu vejo aqueles que foram jogados na lata de lixo da mansão, comidos pelas formigas, que eu adotei como filho biológico. E nunca me esquecerei do primeiro, que era muito jovem. Aquela criança que chorava a noite inteira e nós não sabíamos. Quando abrimos a porta da mansão do caminho, estava alguém com uma criança no colo que tirou da lata de lixo, coberta de formigas nos olhos, no umbigo, no sexo. E a criança chorava, uma criança afrodescendente. Quando eu olhei, eu tinha 20 anos. Ele abriu os olhos desmesuradamente, e eu senti uma emoção, corri ao notário e disse: venham registrar um filho. O notário me olhou e disse: está nervoso. Eu digo: muito. Primeiro filho. Então sente para acalmar. Eu sentei-me, e louco para voltar, para tirar as formigas, para cuidar do meu filho. Então ele perguntou: como é o nome do menino? Eu disse: Jaguaraçu Pereira Franco. O nome do pai? Divaldo Pereira Franco. Nome da mãe? Não tem mãe. Mas como não tem mãe? Eu digo: não tem mãe. Mas tem que ter mãe. Eu digo: é. E quem é a mãe? Eu não sei. Mas a mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Qual é a cor da criança? Eu disse: é negra. E o nome da empregada? Eu disse: não é exatamente isso. O velho preconceito. Eu estava nesse dilema, dizendo: meu Deus, que nome eu ponho? Mãe desconhecida não pode. Eu então vi entrar o espírito Alta de Souza, a poetisa potiguar, a doce cantora dos sofredores. A Alta chegou e disse: Divaldo, ponha meu nome, porque eu morri em 1901, não há perigo. Eu então sorri e disse para o notário: desculpa, eu estou brincando. Minha criança é filha de Alta de Souza. Ele disse: eu sabia. Muito bem. Voltei para casa, cuidei do meu menino. Daí algum tempo, outro. E eu fui registrar. Quando eu cheguei, ele me conheceu. Porque não pediu testemunha nem nada. Aqui no Brasil é bom, graças a Deus, não precisa de testemunha nem nada. Eu também não sabia que era proibido, porque a declaração falsa é crime. Graças a Deus agora não é mais, por causa do altruísmo. Mas já tinha feito, vamos lá. Então fui registrar o segundo. Ele perguntou: nome do pai? Divaldo Pereira Franco. Nome da criança? André Luiz Pereira Franco. Nome da mãe? Eu digo: a mesma. Eu sou espírita. Alta de Souza. Passaram-se os anos, foi registrando. E um dia meu pequeno Jaguaraçu, lindo, claro, como pai, chegou-se até mim e me disse assim: tio, você não é meu pai. Tinha 4 anos. Mas por que, Jaguara? Porque os meninos falava muito bem português, que você não é meu pai, porque você é branco e eu sou negro. Por quê, Jaguara? Porque você nasceu de noite. Aí ele parou e perguntou da porta: tio, e André, que é moleninho? Eu digo: nasceu de manhãzinha.
E Bruno, tio, que é louro, nasceu meio-dia com sol lapino. Pronto, resolvi o problema racial de uma maneira lógica.